Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao meu canal e hoje eu quero falar com você de uma história que está lá em Esdras e Neemias. Eles viviam no mesmo tempo e no mesmo contexto de história e começa em Neemias no capítulo 1, quando Neemias ele é copeiro do rei e ele encontra um dos seus irmãos vindo de Judá e ele faz uma pergunta de como é que os irmãos estavam naquele momento caótico e a resposta é aquilo que desperta o clímax dessa história toda. Mas Esdras, para você entender um pouco, ele tinha sido enviado de volta para Jerusalém muitos anos antes de Neemias. Na verdade, Deus usa o rei Ciro da Pérsia, um rei ímpio, para decretar o exílio do povo daquele cativeiro. Ou seja, eles tinham passado, se você não se lembra bem da história, 70 anos no cativeiro, entre o cativeiro babilônico e depois outros cativeiros que se estenderam ao longo desse período. Naquele momento era Ciro, rei da Pérsia, que faz o decreto de exílio, de levá-los ou de despachá-los de volta para reconstrução do templo. Esdras foi responsável por devolver o sacerdócio ao povo, por alinhar o coração do povo de volta a uma vida com Deus, aos caminhos com Deus. Mas ainda faltava uma coisa muito importante, que foi o que aconteceu com Neemias. Olha a resposta que ele ouve do seu amigo que tinha voltado de Judá. Aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas. No verso 4 do capítulo 1 de Neemias, olha a resposta de Neemias. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Neemias, ele tem aquilo que eu acredito que é um sentimento nobre de todo cristão, que todo cristão deveria ter, que é um sentimento de alto valor além da sua própria vida, além do seu trabalho, da sua família natural, além das suas conquistas, daquilo que você vive, do seu ambiente, contexto de vida, aquilo que está relacionado mais ao plano de Deus, à redenção de toda a terra, ao que está acontecendo com a vida das outras pessoas, dos seus irmãos na fé, daquilo que Deus está fazendo com a igreja dele. Neemias teve exatamente esse sentimento e isso o despertou, o levantou para voltar para Jerusalém, para ajudar os seus irmãos, não mais agora na reconstrução do templo, mas agora na reconstrução dos muros e das portas da cidade. Porque ao mesmo tempo que o povo de Israel tinha sido devolvida a sua terra e o seu sacerdócio já estava sendo construído, eles precisavam de uma estrutura de vida que representasse bem o reino de Deus nas suas vidas. Você entende que é possível a gente ser convertido no nosso coração, da gente ter fé em Deus, da gente congregar, da gente ser parte da igreja de Jesus, da gente ser livre de muitos pecados, de coisas que nos acometiam no passado, mas ainda assim ter uma estrutura de vida que não representa bem o reino de Deus. A maneira como você lida com a sua família, com o seu casamento, com os seus filhos, com os seus estudos, a sua diligência, a sua excelência aplicada, com as suas finanças, talvez no seu serviço a Deus, talvez a diaconia lá na sua igreja, o serviço que você presta a Deus através da igreja local que você frequenta, às vezes na maneira como você dirige o seu carro, ou como você conduz as contas que você paga todo mês, ou como você se dedica ao seu trabalho, a sua profissão, a sua carreira, como você serve o trabalho que Deus te deu, que foi o Senhor que abriu essa porta para você. Você entende que é possível sermos convertidos no nosso coração, mas não sermos bons representantes do reino de Deus nessa terra. E é isso que Esdras e Neemias faziam um par perfeito no contexto dessa história. Você precisa de um coração restaurado ao Senhor, para que a gente ande nos caminhos de Deus, para que a gente seja convencido pelo Espírito Santo, pela fé, a obedecer e nos submeter à palavra, ao princípio espiritual, à verdade eterna do nosso Deus. Mas depois que isso acontece dentro de nós, essa obra precisa permear tudo o que as nossas mãos fazem e todos os caminhos pelos quais os nossos pés andam. Você entende que aquilo que acontece dentro de nós, o reino de Deus, que é um reino de dentro, quando Jesus foi questionado quando viria o reino de Deus, ele disse: o reino de Deus está dentro de vós, está dentro de vocês, está entre vocês. Então este reino de Deus que está dentro de nós precisa se tornar realidade de vida fora de nós. A nossa vida precisa se parecer com o reino de Deus. Porque senão é um evangelho parcial. Porque senão a gente não está abraçando o evangelho que é completo, a soma da palavra. Porque é exatamente essa a diferença do evangelho da salvação e do evangelho do reino. Enquanto o evangelho da salvação me inclui
flui na vida eterna de Deus, lava o meu coração, alinha a minha vida espiritual, interior, estabelece o Espírito Santo como morada em mim, o Evangelho do Reino me ensina a ser um bom cristão nessa terra, me ensina a representar bem Jesus tudo que eu faço, em todas as obras das minhas mãos, todos os passos dos meus pés, onde eu começo a me tornar um embaixador do Reino de Deus, onde eu consigo completar exatamente o chamado e a carreira de um sacerdote real, de alguém que carrega realeza, nobreza, excelência, de alguém que o mundo pode olhar para a minha vida e enxergar a luz do Evangelho, mas também enxergar os frutos de uma vida cristã saudável. Você percebe que, ao mesmo tempo que Esdras voltou para reconstruir o templo, eles, sem os muros, sem as portas, sem a estrutura do reino de Deus ao redor deles, não conseguiam continuar a empreitada. Foi necessário Neemias entender que ele foi chamado para estabelecer não o sacerdócio que Esdras já estava desenvolvendo, mas o governo, ordem que aquele povo precisava para viver uma vida íntegra com Deus. Essa é a minha oração pela sua vida, pela minha vida, para que a gente represente bem Jesus dentro de nós, nos nossos corações, mas que a nossa vida se pareça exatamente com o reino de Deus.